Dando continuidade ao nosso estudo do o que é o Espiritismo, ou seja, o título do nosso curso é A Iniciação Espírita. Nós estamos em o que é o Espiritismo. E no que é o Espiritismo, o item dissidências ainda é um diálogo entre o visitante e Allan Kardec. Seria agora a 8ª aula do nosso curso. Dissidências é o título. O visitante fala que esta diversidade na crença, a que chamam de ciência, parece-me, a sua própria condenação. Se ela repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? É a pergunta dele. E Allan Kardec responde. Responderei primeiramente que essa divergência está mais na forma do que no conteúdo. Consiste na realidade apenas no modo de visualizar alguns pontos da doutrina. Porém, não constitui antagonismo radical nos princípios, como alardeiam os nossos adversários sem haver estudado a questão. Observação no rodapé do livro. Aliás, essas palavras têm hoje direitos de cidadania. Estão no suplemento do pequeno dicionário dos dicionários franceses, o Verbete de Napoleão Landais, obra cuja tiragem chega a 20.000 exemplares. Aí se encontra a definição, a etimologia dos termos erraticidade, medianímica, médium, mediunidade, perispírito, pneumotografia, pneumatofonia, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírita, espiritismo, espiritista, tipitologia. Quer dizer, encontram-se igualmente em todos os desenvolvimentos que comportam na nova edição do Dicionário Universal de Maurício Lachate. Essa é uma nota de Allan Kardec. Mas Allan Kardec continua, né? Quando ele diz, diga-me, porém, qual é a ciência em seus primórdios? Não tenha levantado dissidências até que seus princípios fossem claramente estabelecidos? Não existem essas dissidências ainda hoje nas ciências mais bem constituídas? Estão todos os sábios de acordo com o mesmo ponto? Não possui cada um deles seus sistemas particulares? As reuniões do Instituto apresentam sempre o quadro de um perfeito entendimento cordial? Não existem no ramo da medicina a Escola de Paris e a de Montpellier? Não é cada descoberta em ciência a ocasião de um cisma entre aqueles que desejam ir adiante e aqueles que querem ficar para trás? No que concerne ao Espiritismo, não é natural que, quando se ignoravam as leis que regem os fenômenos, cada um tenha criado o seu sistema
encarando-os à sua maneira. O que foi feito de todos esses sistemas primitivos isolados? Caíram diante de uma observação mais completa dos fatos. Alguns anos bastaram para estabelecer a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que reúne a imensa maioria dos adeptos, exceto alguns indivíduos que, nesta, como em todas as coisas, agarram-se às primeiras ideias e com elas morrem. Como a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece semelhante exemplo? Jamais o Espiritismo apresentou a 100ª parte das divisões que rasgaram a Igreja durante séculos, que ainda hoje a dividem. É verdadeiramente curioso observar as infantilidades às quais se prendem os adversários do Espiritismo. Não indica isso a penúria de razões sérias? Se eles as tivessem, não lhes faltariam oportunidades para fazê-lo valer? Que lhe opõe eles? É a minha pergunta. Zombarias, denegações, calúnias. Porém, argumentos decisivos? Nenhum. E a prova de que não lhe encontraram ainda o lado vulnerável é que nada impediu sua marcha ascendente e que depois de 10 anos conta mais adeptos do que seita alguma contou após um século. Esse é um fato provado pela experiência e reconhecido até mesmo por seus adversários. Para arruinar o Espiritismo, não bastaria dizer apenas isso ou isto não é um absurdo. Seria necessário provar categoricamente que os fenômenos não existem nem podem existir. Eis o que ninguém fez. Vamos passar agora ao item fenômenos espíritas simulados. Ainda é do tema o que é o espiritismo. E o visitante continua, né? Não foi provado que, mesmo fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podiam ser produzidos? De onde se pode concluir que eles não possuem a origem que eles atribuem os espíritas. E Allan Kardec lhes explica de novo, dando uma aula. Ele diz o seguinte, que do fato de se imitar algo, deve seguir-se que esse algo não exista? Uma pergunta. Então ele faz outra pergunta. Que daria o senhor da lógica daquele que pretendesse que, por se fazer vinho de champanhe com água de Celtes, todo vinho de champanhe seja água de Celtes? Esse é o privilégio de todas as coisas que têm capacidade de provocar imitações. Vários prestidigitadores
pensaram que o nome Espiritismo, por causa de sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia muito bem prestar-se à exploração para atrair a multidão. Simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de medianimidade, como antes simularam a clarividência sonambúlica. E todos os trocistas aplaudiram exclamando: eis o que é o Espiritismo. Na ocasião em que surgiu a engenhosa produção de espectros em cena, não proclamaram eles por toda parte que aquele era o seu golpe de misericórdia? Antes de pronunciar uma sentença tão positiva, deveriam ter refletido que as asserções de um prestidigitador não são palavras do Evangelho, e assegurasse se havia real identidade entre a imitação e a coisa imitada. Não há ninguém que compre um brilhante se está seguro de que não é um diamante falso. Um estudo, mesmo pouco sério, ter-luzia convencido de que os fenômenos espíritas apresentam-se em condições completamente diversas. Teriam ainda sabido que os espíritas não se preocupam nem em fazer aparecerem espectros, nem em dizer a sorte. Somente a maledicência e uma notável má-fé puderam assimilar o espiritismo à magia e à bruxaria, pois que esse repudia sua finalidade, suas práticas, suas fórmulas e palavras místicas. Existem até alguns que não temem comparar as reuniões espíritas às assembleias do Sabá, nas quais se espera a hora fatal da meia-noite para fazer aparecerem os fantasmas. Um dos meus amigos espíritas encontrava-se um dia assistindo a uma representação de Macbeth ao lado de um jornalista que não conhecia. Quando se apresentou a cena das feiticeiras, ouviu este último dizer a seu vizinho: veja, vamos assistir a uma sessão de espiritismo. É justamente do que preciso para meu próximo artigo. Vem saber como se passam as coisas. Se aqui estivesse um desses loucos, indagar-lhe-ia se ele se reconhece nesse quadro. E diz assim: eu sou um desses loucos e posso certificá-lo de que não me reconheço em absoluto, pois ainda que tenha assistido a centenas de reuniões espíritas, jamais vi alguma semelhante a isso. Se é nesta apresentação que o senhor vem buscar as informações para o seu artigo, afirmo-lhe que esse não primará por sua autenticidade. Muitos críticos não possuem base mais séria do que a desse jornalista. Sobre quem recai o ridículo?
senão sobre aqueles que se precipitam tão estouradamente. Sabia? Então, quanto ao Espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, cresceu pela repercussão que todas essas manobras provocariam, chamando a atenção de uma multidão de pessoas que dele ainda não tinham ouvido falar, levando-as ao exame de questão ou da questão e aumentando o número de adeptos, porque se reconheceu que, em vez de uma brincadeira, era algo muito sério. A seguir, nós vamos dar continuidade do tema que é o Espiritismo, na impotência dos detratores. Ainda é a conversa com Allan Kardec, com o visitante crítico, cético, né? Impotência dos detratores. O visitante fala: concordo que entre os detratores do Espiritismo existam indivíduos inconsequentes, como aquele de quem acaba de falar. Porém, ao lado desses, não existem homens de real valor e cuja opinião possui um certo peso? E Allan Kardec responde: não o contesto em absoluto. A isso respondo dizendo que o Espiritismo conta também em suas fileiras com um bom número de homens de valor, não menos real. Digo mais, a imensa maioria dos espíritas compõe-se de homens de inteligência e de estudos. Somente a má-fé pode afirmar que ele recruta adeptos entre as mulheres e os ignorantes. Um fato decisivo responde, aliás, a essa objeção. É que, apesar de seu saber, ou sua posição oficial, nenhum deles conseguiu impedir a marcha do Espiritismo. Entretanto, não há um só, desde a mais obscuro novelista, que não se vanglorie de aplicar-lhe o golpe mortal. Todos, sem o querer, auxiliaram a vulgarizá-lo. Uma ideia que resiste a tantos esforços, que avança sem tropeçar, através da saraivada de tiros que lhes são dirigidos, não prova a sua força e a profundeza de suas raízes? Não merece esse fenômeno a atenção dos sérios pensadores? Desse modo, vários dizem hoje a si mesmos que deve aí haver alguma coisa, talvez um daqueles grandes movimentos irresistíveis que de vez em quando abalam as sociedades para transformá-las. Assim se passou com todas as ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Encontram obstáculos porque devem lutar contra os interesses, os preconceitos, os abusos que vêm derrubar. Porém, como fazem parte dos desígnios de Deus para cumprir a lei do progresso da humanidade, quando a hora chega, não é capaz de detê-las. É a prova de que representam a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo
prova, em primeiro lugar, como lhe disse, a ausência de boas razões, pois que as que eles lhes impõem não convencem, porém, ela está ligada a outra causa que frustra todas as maquinações. Admiram-se de sua invasão, apesar de tudo que fazem para impedi-la. Ninguém encontra a causa, pois procuram-na onde ela não está. Uns a veem na grande potência do diabo, que assim se mostraria mais forte do que eles, e mesmo do que Deus. Outros no crescimento da loucura humana. O erro de todos é acreditar que a fonte do espiritismo é única e que repousa sobre a opinião de um único homem. Daí a ideia que, arruinando a opinião deste, arruinarão o espiritismo. Procura essa fonte na Terra quando se encontra no espaço. Não está localizada em um só ponto, mas por toda a parte, em todos os países, tanto nos palácios como na choupana. A verdadeira causa está, portanto, na própria natureza do espiritismo, que não recebe o impulso de um só homem, mas que permite a cada um receber diretamente comunicações dos espíritos e assegurar-se assim da realidade dos fatos, como persuadir milhões de indivíduos de que tudo é apenas hipocrisia, charlatanismo, prestidigitação, passes de mágica, quando são eles mesmos que obtêm esses resultados sem auxílio de ninguém? Faloemos crer que são seus próprios cúmplices e que fazem charlatanismo e prestidigitação para si somente. A universalidade das manifestações dos espíritos, que vêm a todos os pontos do globo terrestre, trazer um desmentido aos detratores e conformar os princípios da doutrina. É uma forma tão difícil de compreender para os que desconhecem o mundo invisível, como a rapidez da transmissão de um telegrama. O é para os que desconhecem a lei da eletricidade. É contra essa força que vem quebrar-se todas as denegações, pois é exatamente como se tivéssemos a pessoas que recebem os raios do sol, que este não existe. A abstração fita a doutrina, que agrada mais do que aquelas que se lhes opõem. Aí está a causa das derrotas que sofrem aqueles que tentam impedir a sua marcha. E para conseguir o seu intento, servir-lhes-á necessário impedir os espíritos de se manifestar. Eis porque os espíritas se preocupam tão pouco com essas manobras. Eles têm do seu lado a experiência e a autoridade dos fatos. Vamos parando por aqui e daremos continuidade na próxima aula. Muita paz.